Você já parou no meio de um dia corrido e sentiu aquela estranheza? Não é cansaço, não é exatamente tristeza. É uma espécie de vazio que aparece mesmo quando tudo está funcionando. Quando a sua agenda está cheia, quando as pessoas te elogiam, quando de fora a sua vida parece ótima. É aquele tipo de vazio que não tem nome fácil. A gente vive correndo tanto, corre para construir um nome, para não ficar para trás, para alcançar algo que nem sempre sabe o que é. E no meio desse esforço todo, tentamos ser muitas coisas ao mesmo tempo. Mais competentes, mais admirados, mais fortes, mais presentes. Mas quanto mais tentamos segurar tudo, mas percebemos que nada disso por si só consegue sustentar o peso da vida. E aí vem a pergunta que ninguém faz em voz alta, mas que quase todo mundo carrega em silêncio. Por quê? Mesmo com tudo isso, ainda me sinto sozinho. Hoje eu quero falar sobre isso, mas mais do que falar sobre solidão, eu quero te apresentar, ou talvez te reconectar com a única amizade que é capaz de te preencher de verdade. Há cerca de 3.000 anos, um homem escreveu uma das orações mais poderosas e mais honestas da história da humanidade. Ele não era um homem perfeito, muito longe disso. Era alguém que errou feio, que sentiu medo, que se viu cercado de inimigos, que carregava culpas que achava que nunca ia conseguir se livrar. Mas ele sabia fazer uma coisa que poucos sabem. Ele sabia abrir o coração diante de Deus sem enfeitar nada. Esse homem era simplesmente o rei Davi. E o texto que ele deixou registrado no Salmo 25, extraordinário, começa assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Pensa comigo, elevar a alma não é o mesmo que fazer uma oração bonita. Não é recitar palavras certas, numa ordem certa. Elevar a alma é um gesto interior. É pegar tudo aquilo que você conhece, as suas dores, seus medos, as suas esperanças, as suas ansiedades, as dificuldades e até as coisas que você tem vergonha e simplesmente apresentar tudo isso diante de Deus e dizer: Senhor, estou aqui inteiro, não o que eu gostaria de ser, mas o que eu sou. E sabe o que me impressiona nessa abertura? Davi não começa pedindo absolutamente nada, ele começa oferecendo a si mesmo. Isso é o começo de toda amizade verdadeira, a disposição de se mostrar de verdade. Mas o Salmo 25 guarda um versículo que para mim é um dos mais profundos de toda a Bíblia, que está no versículo 14. E quando eu li pela primeira vez, precisei parar e refletir, que diz: o segredo do Senhor, o Senhor confia os teus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O segredo do Senhor. Deus tem segredos e Ele os compartilha. Não com os mais inteligentes, não com os mais religiosos, não com quem faz as melhores orações ou frequenta a igreja há mais tempo. Ele compartilha os seus segredos com quem o teme. E temer aqui não é ter medo de ser punido, é ter um coração que reverencia, um coração que chega diante de Deus e reconhece: o Senhor é maior do que tudo que eu consigo compreender. E ainda assim, o Senhor me quer por perto. Isso é a amizade verdadeira, do tipo muito raro, do tipo que a vida inteira você procura em outras pessoas e raramente encontra. Pensa em como funciona uma amizade profunda de verdade. Quando você encontra aquela pessoa com quem você consegue falar de tudo, os seus sonhos que você tem vergonha de contar, os medos que ninguém sabe, as perguntas que você não ousa fazer em voz alta. Quando você encontra essa pessoa, você sente que finalmente
chegou em algum lugar. Deus quer ser essa pessoa para você. Não o Todo-Poderoso, distante, que administra o universo e de vez em quando olha para você. Ele quer ser um amigo, um confidente, alguém com quem você tem acesso, não pela sua perfeição, mas pela sua presença. E o mais incrível é que essa amizade não começa quando você se tornar bom o suficiente. Ela começa quando você simplesmente decide aparecer. Existe um engano que a gente carrega, especialmente quem cresceu dentro de um contexto religioso. A gente aprende que o encontro com Deus acontece em lugares especiais, como na igreja, no culto, na missa, no momento da oração planejada. E esses momentos importam. Eu não estou dizendo que não. Mas Davi, ele também escreve no versículo 5, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois o Senhor é o Deus da minha salvação. Em ti espero todo o dia. Todo o dia. Não só no sábado ou no domingo. Não só no culto de quinta, mas todo o dia. A amizade com Deus não é um evento semanal daqueles que você precisa bater o ponto ou cumprir ritos. Ela é uma postura diária. É acordar e já saber que você não está sozinho. É encarar uma reunião difícil no trabalho e antes de entrar, respirar fundo e lembrar que alguém está caminhando com você. É ouvir uma notícia que dói e não precisar processar tudo sozinho, porque no seu coração você entende que existe alguém com você. Davi também escreve, mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me tuas veredas. E há algo muito bonito nessa frase que às vezes a gente até passa direto. Davi não está pedindo uma resposta imediata, ele está pedindo orientação no processo. Ele está dizendo, eu não preciso que o Senhor resolva tudo agora, eu preciso que o Senhor caminhe comigo enquanto tudo vai se desenvolvendo. E essa é a marca de uma amizade madura. Não a que resolve todos os seus problemas, mas a que permanece enquanto os problemas ainda existem. E eu preciso ser muito honesto com você aqui. Tem um momento no Salmo 25 que me pegou de surpresa. Depois de tanta beleza, tanta profundidade, Davi, de repente, escreve assim no versículo 16. Volta-te para mim, ó Senhor, porque estou só e aflito. Estou só e aflito. Esse é o mesmo homem que falava segredos partilhados com Deus. O mesmo que dizia esperar no Senhor todo o dia. E mesmo assim, ele se sente só. Isso me diz uma coisa muito importante. A amizade com Deus, ela não anestesia a vida. Ela não te torna imune à dor, à solidão, ao cansaço, aos desafios. O que ela faz é te dar alguém para chamar quando tudo isso chega. E a diferença entre enfrentar a dor sozinho e enfrentá-la com Deus, essa diferença é tudo. Quando você não tem para onde ir com a sua dor, ela te consome. Ela vira uma amargura, um cinismo, vira aquela camada grossa que vai se formando no seu coração e que vai te tornando cada vez mais fechado para tudo e para todos. Mas quando você tem para onde ir, quando você tem um lugar onde pode sentar e dizer, estou só e aflito, sem medo de ser julgado ou de se decepcionar com alguém, aquela dor ainda dói, mas ela não define. Ela passa por você sem te destruir. Esse lugar é Deus. Com o tempo a gente descobre que existe uma busca que atravessa todas as outras. Uma busca que fica embaixo de tudo, embaixo da ambição, embaixo dos relacionamentos, embaixo das conquistas, a busca por um lugar onde o coração finalmente descansa. E nenhum título vai te dar isso, nenhum cargo, nenhum elogio vai chegar lá, nenhuma realização, por maior que seja, vai preencher esse espaço, somente a amizade com Deus. É Ele quem permanece
quando a euforia sobe e quando a agonia aperta. É Ele quem continua quando tudo muda. É Ele quem segura o coração quando o coração não sabe como se segurar. E no fim, não o quanto você consegue ser aos olhos de todos vai importar. O que vai importar é quem você se tornou aos olhos dele. Não quantas pessoas você conquistou, mas quanto do seu coração você entregou. E antes de terminar esse vídeo, eu quero te fazer algo como um convite hoje. Um convite para você não se tornar mais religioso, porque eu detesto isso. Eu sempre faço questão de deixar claro. O convite é mais simples e ao mesmo tempo mais profundo do que qualquer regra. Apareça. Simplesmente apareça na presença de Deus, diante dele, do jeito que você está, com as suas perguntas, com as suas dúvidas, com as suas falhas que você acha que são grandes demais, com os seus pecados, com a sua angústia ou ansiedade, com um cansaço que ninguém mais vê, com medo que você não sabe nomear direito, e até mesmo com as suas conquistas e motivos para agradecer apesar de qualquer coisa. Eleve a sua alma como Davi fez, sem enfeitar, sem esconder. E descubra que do outro lado há um amigo que sempre esteve te esperando, de braços abertos e com um sorriso no rosto. E se esse vídeo te tocou de alguma forma hoje, eu quero que você saiba que não foi por acaso. Deixa um comentário aqui embaixo, me dizendo o que está no seu coração agora. Me conta onde você está na sua caminhada, porque a gente não foi feito para andar sozinho, nem na vida, nem na fé. Será um prazer te ouvir. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora, curte e compartilha, que isso vai me ajudar a estar aqui toda semana trazendo um vídeo para mergulhar fundo na palavra de Deus, sem superficialidade, sem respostas prontas, mas com muita honestidade e carinho. E se você chegou até o final desse vídeo, e eu espero que sim, não esquece também de usar o nosso emoji preferido nos comentários, depois de deixar a sua mensagem. Até semana que vem, e que Deus abençoe grandemente a sua vida.